E você pode participar também do programa Mente Aberta, mandando seus comentários, suas perguntas para os nossos canais de interatividade. O e-mail pode ser para menteaberta@redesuper.com.br. O Twitter para o @PGM Mente Aberta. Mande a sua contribuição, a sua sugestão de pauta, de assunto para tratar aqui, a sua pergunta, será muito bem-vinda, toda a sua sugestão, ok? E o programa de hoje é um programa muito importante, muito interessante, porque nós precisamos de abrir nossa mente para uma parcela importante da população brasileira, com a qual a gente convive, mas que muitas vezes nós ignoramos, que são aquelas pessoas surdas, aqueles cidadãos, aquelas cidadãs que estão no nosso convívio, mas que acabam dominando uma outra língua, um outro idioma e convivem com a gente. E para conversar sobre esse tema, sobre as pessoas surdas, sua inserção na sociedade, a inclusão dessas pessoas nos diversos ambientes sociais, seja na escola, na igreja, na própria família, nós estamos aqui com 3 convidados, né? O primeiro desses convidados, eu quero agradecer muito a presença da minha querida amiga Tatiana Kitts. Oi, Tatiana, obrigado. Nada, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o universo dos surdos. Tatiana é nossa colega, né? A gente trabalha junto na universidade, né, Tatiana? Já há um bom tempo, né? Sim, estou lá desde 2003. Desde 2003, então faz tempo. A Tatiana era adolescente quando ela foi para a faculdade. Verdade. Tatiana também, é importante fazer uma referência, ela é membro da Igreja Batista do Barro Preto, Sim, não é isso? Sou membro da Igreja Batista do Barro Preto. Isso, um grande abraço a todos da Igreja Batista do Barro Preto. E ao lado da Tatiana está, né, o nosso professor de Libras, o Hélio Alves, é isso? Hélio Alves. E vocês percebem que o Hélio, ele está olhando para uma outra convidada que eu quero apresentar também aqui, a nossa querida Carla, né? E a Carla está usando a linguagem de sinais, a chamada Libras, linguagem brasileira de sinais, para interpretar o que eu estou dizendo para o Hélio. Hélio vai falar comigo via a interpretação da Carla. Hélio, muito bem-vindo ao programa Mente Aberta. Muito obrigada pelo convite. Isso. Então, quando você ouvir, né, o áudio é o áudio da Carla, mas a fala é a fala do Hélio. E você está dizendo, a Carla, por exemplo, eu estou falando que ela está interpretando para o Hélio o que eu estou dizendo. Isso mesmo. É isso mesmo, Tatiana? Estou indo bem? Tá indo bem. É a primeira entrevista bilíngue que eu faço aqui com português. A gente fala português e língua de sinais. É isso, Tatiana? Língua de sinais, isso mesmo. É o par linguístico Libras português. Tatiana, eu já fiz curso contigo e confesso que aprendi a beça. E eu falei, não, eu tenho que levar a Tatiana lá na TV para a gente compartilhar um pouquinho acerca desse desafio que é inserir esses queridos e queridas que são surdos no nosso contexto social. Esses desafios, Tatiana, a cada dia se tornam maiores, né? O que você tem feito para isso, Tatiana? Bom, a trajetória, pelo menos assim, da minha vida, né? Eu sei língua de sinais desde os meus 9 anos de idade. Por quê, Tatiana? Porque eu tinha uma vizinha surda, né? A Carolina, o sinal dela é esse aqui. Explica, inclusive, isso pra gente. Cada um tem o seu sinal. Cada um tem o meu sinal. O meu sinal é esse aqui, ó, Tatiana. Né? Apesar de não ter nenhum cachinho na cabeça, eu nunca tive. Mas eu acho que Tatiana, assim, devia ser assim, né? Não, Tatiana? Não, a Tatiana é assim. Porque eu sempre enrolava o cabelo. Quer dizer, até hoje eu tenho essa mania, né? De conversar, às vezes, e fazer isso aqui. Então, quando eu era pequena, os surdos pegaram esse sinal. Vamos conversa aqui a 3, tá? Sim. A 4, porque a Carla está ajudando. O Hélio, ele tem um sinal dele? Meu sinal é assim. Porque quando eu tinha mais ou menos 19 anos, eu comecei a aprender Libras. E aí meu cabelo estava grande, estava com cachinhos, e aí me deram o sinal de Hélio, assim. Mas todos os sinais têm ligado a cabelo? Porque a Tatiana já é cabelo, você é cabelo também? Não. Depende. Às vezes o surdo observa uma mania, uma característica, alguma coisa, né? Uma característica visual, e aí a gente usa isso para criar o sinal. A Carla, você lembra como usa o nome da Carla em Libras? É assim. O sinal dela é assim, não? O sinal da Carla é assim. É cabelo também, não? Não, acho que ela pode explicar. Então explica, Carla. É uma mania, também está relacionado com o cabelo, né? Eu tenho a mania de colocar o cabelo das orelhas. Fala para o Hélio que eu vou escrever uma tese
na Faculdade de Educação, viu, Tatiana? Eu vou mandar uma tese de pós-doutorado. Por que a língua de sinais sempre está... Então, o Cássio também... Como é que é cabelo branco? Agora, assim, cabelo branco. Né? Mas, por exemplo, o cabelo... Vai devagar. É igual você fala com criança. Cabelo... Branco, né? Branco. Agora, aí o seu sinal, por exemplo, poderia ser relacionado com o cavanhaque, né? Não sei. É uma coisa que sempre você usa sempre, por exemplo. Gostei. Até o final ele vai dar um sinal para você. Isso, dá um sinal legal. Mas assim, cada pessoa tem o seu sinal, né? O da Carolina era assim porque ela usava franjinha. E ela era uma vizinha, e é engraçado porque na turma, na rua que eu morava, tinham mais meninos do que meninas. E eram tudo prédio, né? E na esquina tinha aquele casão. E quem morava lá era ela. E aí é muito engraçado porque um dia eu vi atrás da cortina uma menina e eu fiquei doida, porque quando a gente se reunia e fazia votação, nós meninas sempre perdíamos, porque tinha menos. E o dia que eu vi aquela menina, eu falei assim, é hoje que nós vamos ganhar, né? E fui atrás, porque eu vi uma senhora saindo da casa e eu falei assim, olha aqui, tem uma menina aqui dentro, ela tem que brincar com a gente. E ela falou assim, olha, ela tá doente. Eu falei assim, não, mas dá remédio que ela sara. E fui embora. Né, eu sempre fui muito tímida, né? Então, assim, nessa timidez, assim, não, dá remédio que ela sara. Sim, você é um poço de timidez. E aí, assim, o que acontece? Mas a doença era o quê? Não, passado alguns dias, eu encontrei a menina parada na porta de casa com a mesma mulher, que depois de algum tempo eu descobri que era a mãe dela, né? E a Adriana, que é a mãe da Carolina, sempre contava essa história depois. Ela falou assim, olha, disse que eu cheguei pra ela e eu falei assim, nossa, ela sarou, ela tá ótima. Ela falou assim, não, ela é surda. E disse que eu olhei pra cara dela, olhei pra cara da menina, olhei pra cara dela e falei assim, quer dizer, vamos embora correr. Você criou um sinal. Vamos embora correr. E eu olhei assim, isso eu lembro bem dessa cena, porque era uma sexta-feira e todo mundo da rua queria muito entrar naquela casa. Né? E a mãe virou e falou assim, vem aqui. Ela saiu, ela não pode, mas você pode vir aqui. E eu falei assim, tá, mas que dia, que horas? Ela falou assim, pode vir amanhã, 9 horas. E eu, na minha grande timidez, 8h55, eu tava lá. Né? E aí começou uma grande amizade, e que foi assim, aprendendo língua de sinais, porque aí ela entrou numa escola de surdos que tinha língua de sinais, fomos aprendendo juntos, mas aí foi crescendo. Então, assim, quando você pergunta dessa trajetória, o antes, né, a caminhada, esse ano faz 30 anos que eu estou dentro da comunidade surda, né? E aí, há 30 anos atrás, não tinha tantos intérpretes, eram poucos. E normalmente quem era o intérprete era filho de surdo. Não tinha estudos, né? Era pouca coisa que tinha. Não se tinha uma atenção especial. A maioria dos surdos eram taxados como pessoas incapazes, até com relação... tendo a questão mental misturada. Isso. Né? E com o passar do tempo, com a luta da comunidade surda, as conquistas foram chegando, né? Hoje, as nossas conquistas, quando eu falo nossas, porque a gente faz parte da comunidade surda, as nossas conquistas hoje é fazer com que as pessoas que estão, de uma certa forma, no governo e tudo mais, abram a cabeça e entendam aquilo que os surdos querem. Pra você ter uma ideia, vocês me convidaram para estar aqui, né? E na hora que veio o convite, eu falei, mas eu não posso ir sozinha falar do surdo, eu preciso do surdo comigo. Isso. Porque isso é importante, né? A gente está junto, eu estou junto, eu faço parte da comunidade, mas assim, quem sente, quem realmente está ali no dia a dia, é ele. Quem não ouve. Né? Quem não ouve. Então deixa eu perguntar para o Hélio. Hélio, se eu entendi bem, a linguagem de sinais você aprendeu não faz muito tempo, estou certo? Na verdade, eu aprendi Libras com 9 anos de idade. Então, com 19 anos de idade. Então, antes, eu usava a comunicação mais de forma oralizada. E meus pais sempre proibiram a língua de sinais. E meus pais não queriam me colocar numa escola especial. Então, eu sempre estudei em escola regular, junto com, com ouvintes. Então, fiz sempre... treinamentos em fonoaudiólogos, então sempre fui acompanhando os ouvintes. Mas, por exemplo, eu tive sempre muita dificuldade com o aprendizado do português, por exemplo. Então, né, depois de um certo... Eu sempre tinha convivência, né, com oralistas. Com comunidade de oralistas. E eu queria fazer amizade com o SUS, por exemplo, né? Então, me levaram uma vez na associação e quando eu entrei lá, eu estava com 16 anos.
E aí eu vi todo mundo balançando a mão, aquela, né, diferente. E eu estava junto com a minha mãe, e eu fiquei até meio assim, receoso, não consegui me comunicar, né, porque eu falava, né, eu não consegui me comunicar com essas pessoas. E depois eu falei, não quero voltar aqui não. Aí depois de um tempo, eu comecei a ir lá mais vezes, encontrar outros surdos também oralizados. E aí eu comecei a conviver. E aí um amigo também, né, que é surdo oralizado também, me apresentou um casal de surdos, né, que sabiam Libras. E eu falei, nossa, esses são diferentes do pessoal da associação, né, um tem mais traquejo, uma forma mais tranquila de sinalizar. E aí eu comecei a ficar curioso com essa língua. E aí, um tempo depois, com 18 para 19, foi que eu comecei, quando eu estava estudando para fazer o pré-vestibular, o vestibular para a PUC, que eu comecei. Aí falou assim, lá, nós temos aqui intérprete, mas ele falou assim, mas eu só uso oralizado, eu não preciso da língua de sinais. E aí o professor vai falando, né, com a voz e, por exemplo, se ele se mexer dentro da sala, né, como é que eu vou fazer para acompanhar, né, fazer a leitura labial do professor? Não conseguiria. Aí tentei durante 2 semanas, sozinho, né, e aí eu acabei pedindo o recurso de um intérprete repetidor, que aí acompanhava, né, tudo que o professor falava. E aí depois encontrando esse amigo surdo lá, na faculdade mesmo, ele me perguntou assim, você entendeu tudo com clareza? Né? Você entendeu a aula com clareza? Aí eu falei, mais ou menos. Ele falou, então você vai agora fazer um curso de Libras lá no CAS. Aí eu lembro que meus pais proibiram Libras, eu fiquei meio, né, dividido. Aí voltei para casa, conversei com os meus pais, pedindo autorização se eu podia aprender Libras, e eles deixaram. Aí eu falei, pode? Como assim? E aí eu fiquei, gente, pensando, mas pode? Eu falei, por que sim? Porque, por exemplo, como é que você vai aprender lá na faculdade, né? E isso é importante. E aí eu fiz minha matrícula no curso de Libras, lá no CAS, né? Aí eu fui fazendo segunda e quarta de manhã, depois à tarde e durante a tarde na faculdade. E aí fui fazendo, depois, né, veio o intérprete de Libras também, a gente foi trocando também, ele foi me ensinando muita coisa e eu fui aprendendo, e, né, aprendendo muito também lá no curso de Libras, e eu fui fazendo, né, estágio também, assim, fui conhecendo outros, né, locais onde os surdos né, estudam, né, onde os surdos acessam, e aí foi uma troca boa, fui aprendendo, e aí demorou um pouquinho, mas aí eu tive me identifiquei, né, com a identidade surda. E aí, por exemplo, agora hoje eu faço parte da comunidade surda, junto com a Tatiana, lutando aí pelos nossos direitos. O Hélio colocou a questão dos pais, que os pais queriam que ele oralizasse. Ele é apenas surdo, ele tem capacidade de verbalização. Muitos pais devem querer isso para que o filho seja incluído. Eles não querem que o filho seja excluído. A Libras, a Língua Brasileira de Sinais, ela é um fator de inclusão ou de segmentação? Como é que você entende isso, Tatiana? A Libras é o segundo idioma do Brasil, oficializado por uma lei 10.436. Então, assim, ela não é para segregar, ela é para incluir. A questão é que a Libras é a língua de instrução dos surdos. É a língua deles, é a língua que eles entendem. Quando a gente fala dentro da comunidade surda, que a gente tem surdos oralizados e surdos sinalizadores, que é os surdos que utilizam a língua de sinais como língua, né, natural. Explica o surdo oralizado. É aquele que não aceita a língua de sinais. Ele, às vezes, muitos acabam tendo a perda leve, moderada da audição, e que a audição é funcional. Então, assim, ele escuta um pouco, ele tem com a prótese auditiva acesso aos sons, então ele tem uma boa oralidade, ele participa de uma certa da comunidade ouvinte, vamos dizer assim, tá? Apesar que a gente tem surdo profundo, que não escuta nada, e que se intitula uma pessoa como deficiente auditivo ou surdo oralizado, ok? A questão é o seguinte, quando nasce uma criança com uma perda auditiva, os médicos orientam esses pais a buscarem os recursos mais possíveis para ele escutar. Vamos colocar aparelhos, assim, escutar, cirurgia, falar, ele tem que fazer parte da sociedade. Para essa linha, né, para a filosofia oralista, ser surdo significa ser fracassado. É ser doente, igual a tua amiguinha. Entendeu? É ser fracassado.
Porque ser fracassado significa aquele que não deu conta de falar e viver numa sociedade. Só que tem muitos casos que, principalmente por causa de perda leve, que é escuta, né? O resultado é garantido. Porque a pessoa tem audição. Ela só precisava, de uma certa forma, de estímulos. Agora, custa grana. Porque, assim, nós, enquanto ouvintes, nós somos imersos dentro do mundo dos ouvintes. Então, assim, um bebezinho, você canta para o bebezinho, você conversa para o bebezinho, você vai trabalhando com ele, ele tem feedback auditivo, o surdo não tem. Né? Então, todo esse estímulo que é dado para uma criança ouvinte, muitas vezes a criança surda ela não tem esse feedback auditivo. Então... Agora, se eu tenho condições financeiras de ir para uma fono, de fazer uma terapia vocal, de fazer uma terapia, o ganho dessa linguagem oral, dependendo do grau, dependendo de quando começou, tem uma série de fatores. Sim, colabora, mas eu não posso te garantir que vai acontecer. A moda, há uns anos atrás, foi implante coclear, que é uma cirurgia que coloca eletrodos, coloca chip dentro da cabeça, na cóclea, fecha, coloca do lado de fora o receptor e coloca o aparelho. Ótimo, que bacana. A gente até tem, de vez em quando, falando sobre ele, o ouvido biônico, que ele é muito conhecido também. Só que, assim, a cirurgia é 100% eficaz. A gente sabe que é. Né? Se você pega na internet, se você busca a informação, a cirurgia é 100% eficaz. Ninguém está para negar isso. Mas o que é cirurgia? É cortar, colocar o eletrodo, colocar a coisa, fechar. Agora, como vai ligar cada eletrodo? Como vai fazer a reabilitação dos eletrodos? O escutar, a terapia. Não é o médico que faz isso, é a fonoaudióloga. E aí, esses resultados, eles não aparecem. Por quê? Tem organismo que rejeita, tem na hora que, às vezes, você só pode ligar depois de um mês e meio que você faz a cirurgia. Então, assim, tem vezes que liga, não dá o resultado, a pessoa escuta eco, barulho, então ela não tem a questão da dor de cabeça, inclusive. Muitos dá choque. E se der choque, não pode. Então, tem um tanto de questões que não te fala assim, você vai colocar e vai sair escutando. Não é isso. Então, assim, muita gente fica naquela expectativa. Vou colocar o aparelho bio, vou colocar o implante, como se fosse uma solução. E não é. Quando você fala, assim, dos ganhos, dos avanços dos surdos, hoje a comunidade surda, e esses meninos que a gente vê, Hélio, companhia, o grupo da idade do Hélio, assim, é um grupo hoje que encanta. Sabe, encanta muito. Porque eu já peguei, assim, quando eu cheguei na comunidade surda, eu peguei um grupo de surdos que tinha mais de 35 anos de idade e que já tinham muitos anos mostrando que eles tinham condições de estarem inseridos na sociedade e lutando por direitos. Depois veio um grupo de surdos que foram para a rua gritar por uma escola melhor, foram para a rua gritar pedindo a oficialização da língua de sinais e que tivesse a comunicação. Né? Hoje a gente tem um grupo de surdos que, pela possibilidade de vários intérpretes, da capacitação deles enquanto professores, né? Hoje a gente tem 10 doutores mestres, 10 doutores surdos, deve ter mais ou menos uns 45 mestres. Mais ou menos isso. Mais ou menos dentro do Brasil, uns 45 mestres. Alguns já formados e alguns em formação. Né? Parece que em Minas mais, né? Né? Parece que o que eu percebo tem muitos em Minas, né? Que isso. Tenho muito contato com eles, né? Estou, né, mestrando e tal. Então assim, você vê isso. Deixa eu pegar um gancho, então. Como é que é gancho em Libras, Carla? Eu fiz assim. Porque você está fazendo mestrado, Hélio? Não, eu estou fazendo pós-graduação. Pós-graduação. É a segunda. Mas você fez graduação em que área? Eu sou formada em arquitetura. Uau! E depois eu fiz, né, uma pós-graduação em educação de surdos, e que ainda não finalizei, e agora também uma outra que é em gestão de empreendedorismo. Ou palavra comprida. Né, então, mais relacionado com construção. E olha só, então um arquiteto pós-graduado, com certeza não é uma pessoa que tem problemas cognitivos. E me parece que muitas pessoas
Pensam que a pessoa que é surda... É um pacote de incapacidade, né? Que não é só que ela não ouve, é que ela não consegue pensar. Como que você viveu isso na sua história escolar? Você teve preconceitos com relação à sua capacidade intelectual, não à sua capacidade auditiva? Então, é uma história longa. Mas quando eu era pequena, por exemplo, né, nas brincadeiras, era todo mundo, né, igual ali, né, na escola. E era uma escola particular. E aí eu, né, usava aparelho e eu percebia que as outras crianças não, e só eu usava aparelho. Né, e todos eram ouvintes, né? E todos eles ninguém usava o aparelho, só eu que usava. Então isso já me incomodava um pouco. E aí, assim, eu ficava também admirada com a comunicação das pessoas, né? Porque eu comecei a falar com 5 anos de idade, né? As primeiras palavras com papai, mamãe e tal. E aí, depois, com muito treinamento fonoaudiológico, eu fui, né? Também um professor particular aqui na minha casa, né? A fone e esse professor particular aqui na minha casa, eu fui melhorando. E aí, quando eu encontrei uma pessoa que era igual a mim, que usava aparelho também, né, lá na fone, eu ficava mais alegre, ficava mais feliz. E aí eu sempre, né, assim, de vez em quando eu encontrava, né, um par, né, alguém parecido comigo. E aí, por exemplo, no meu aprendizado mesmo, né, por exemplo, eu sempre, né, uma palavra, eu estou falando correto, né, eu sempre pedi esse retorno, né, tá certo, né, a, i, o, é assim que se faz e tal. E depois as palavras, montando as frases. Mas, por exemplo, compreender, por exemplo, textos não era 100%. Eu sabia o significado de palavras mais soltas. E às vezes eu sentia essa dificuldade, assim, que o professor não sabia às vezes como me ensinar isso. E assim, então, não foi fácil para mim a escolarização, né? Então, por exemplo, assim, textos muito grandes, né? Eu tinha essa dificuldade, né? Então, assim, o significado das palavras eu sabia, né? E ia escrevendo. E com o passar do tempo, eu mudei para um outro fonoaudiólogo. E aí, por exemplo, eu falava essas palavras soltas assim e ela brigou comigo. Não, agora que você forma frases e tal. E aí, lê esse texto para mim em português. Tá? Então, eu fui treinando e também, né, de forma... eu quero que você fale, me copia. Né? E foi essa questão também da comunicação. Então, a gente ficava, nós dois, né, lá fazendo o treinamento das frases. E foi assim. Então, assim, para mim, frase eu conseguia falar, mas um texto, assim, com perfeição eu não conseguia. Então, por exemplo, dificuldade, né, de conjugar os verbos também, né? Só um detalhe, porque a Tatiana um dia me contou uma história que me marcou muito. Foi prova do Enem que você teve que fazer a tradução porque o candidato era surdo e escreveu uma redação. E a redação era sobre a Pampulha. Não, foi prova de um vestibular de uma faculdade de Belo Horizonte. E que ele tinha sido reprovado no vestibular. Só que aí o coordenador percebeu que tinha algum problema, porque na hora que ele olhou, ele falou, não, mas esse cara é surdo, ele não... Peraí, dentro da lei da Libras, o português tem que ser avaliado como segunda língua, então a gente não pode fazer isso. Aí me ligaram. E o tema, na verdade, era assim, apresente para um turista a cidade... Isso. E faça com que ele, para que ele escolha assistir a Copa do Mundo aqui, nessa cidade que você colocou. E aí, na hora que eu peguei a redação, eu fiquei assim, que delícia, que coisa mais linda. Então, na hora que eu liguei para a pessoa, eu falei assim, olha, abre aí a prova, eu vou contar para você o que esse surdo colocou. E assim, lógico, a escrita desse surdo, ele não tinha as conexões, as proposições, os artigos... Os textos igual o Hélio colocou aqui. Formais à língua portuguesa, né? Então ele colocou assim, eu lembro de um pedaço assim, que ele colocou assim, você ir Pampulha amanhã, sentar calmo, bar de versos, comida boa muita. Escolher, sentar, comer calmo, ver sol bonito, pessoa bonita, e hora jogo, calmo andar Mineirão. Evitar trânsito, sentar, ver jogo, Brasil ganhar. Gente, ele simplesmente contou assim, olha, vá para Pampulha de manhã, senta lá, se delicie com aquela lagoa, cheio de bares deliciosos, com comida muito boa, escolha um lugar bacana, passe seu dia lá, na hora correta você vá andando para o Mineirão com calma, evite
ficar no trânsito, que normalmente na hora do jogo dá, né? Senta lá. E aí a segunda parte que ele coloca no texto, você gostar BH não, pode ir Espírito Santo. Problema 1, água gelada. Gente, eu adorei. Assim, se você não gostou daqui, pô, tem Espírito Santo também. E vem contando, foi bem mineiro, né? Só faltou o ai na redação. E na hora que eu fui contando isso pro avaliador, o avaliador, gente, perfeito, ela deu conta, o candidato deu conta de muito mais do que outros candidatos. Ela respondeu, porque assim, lógico, como uma prova de vestibular, tem os requisitos básicos. Ela preencheu todos. E eu pergunto para o Hélio. Hélio, na sua trajetória escolar, os professores conseguiram entender o seu tipo de texto ou você ainda luta até hoje com isso? Né, a gente às vezes enfrenta alguns problemas. Por exemplo, na oitava série nessa escola particular, o professor sempre me cobrava essa compreensão dos textos. E eu começava a ler, né, sempre muito treinamento. Eu gosto muito de ler, né, até hoje eu leio muito. Mas, por exemplo, na hora de escrever, eu ainda, né, apresenta essas, né, algumas dificuldades. Perfeito. Olha, dificuldade tenho eu aqui agora, porque o nosso tempo chegou ao final, eu sabia que ia correr. Eu vou pedir a vocês, por favor, para reservarem na agenda, tanto o Hélio, quanto Tatiana, quanto Carla, mais um dia para a gente voltar a bater papo aqui no Mente Aberta, porque a nossa mente ainda tem que abrir muito com relação à inclusão desses queridos surdos e surdas. Eu só queria colocar assim, em um minuto, porque hoje a gente luta pela educação bilíngue dos surdos. Uma educação que prevê professores que saibam língua de sinais, professores, um espaço onde o surdo tenha garantido a língua de sinais como língua de instrução e aonde a educação dos surdos ela seja totalmente, atenda às especificidades educacionais dos surdos. E que a gente possa realmente abrir a mente, porque as pessoas ainda acham que isso é exclusão no momento que a gente precisa de uma equiparação de oportunidades e o surdo tem direito garantido de ter a língua dele de sinais como língua de instrução, como segundo idioma do Brasil, em qualquer lugar que ele for. Seja na igreja, que as igrejas faltam intérpretes, faltam, o pastor está falando e muitas vezes não tem o cuidado com o surdo, na escola, no trabalho, ele poder ir em qualquer órgão público e ser bem atendido na língua dele. E que é engraçado, né? É o segundo idioma do Brasil e que todos deveriam saber. Hélio, muito obrigado. Você quer falar alguma coisa no final? Eu queria só complementar, né? Por exemplo, a questão das crianças surdas ainda tem muita barreira, né? Com essa questão do ensino do português. E quando ele vê, né, o professor, que é um par linguístico dele, ele se sente muito melhor e aí é até mais fácil para aprender o português. Muito obrigado, Hélio. Muito obrigado, Tati. Muito obrigado, Carla, né, por ter nos ajudado. E espero que a gente volte, viu? Continuar abrindo nossa mente. Só convidar, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.